Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos esperar as pessoas entrando. Bom dia, Emílio, bom dia, Moras. A minha luz não quer parar. Oi, Eveline, Denise, Marisa, Tati, muito bom dia, gosto assim, muito bom dia, que o dia seja incrível para nós, tudo bom, Bru? Ângela, bom dia. Gente, a live de hoje vai ser uma live bem bacana, eu vejo que muitas pessoas tem dificuldade de pacotes, de entender novos pacotes, de mudar. Então a gente vai conversar sobre isso. Então espero que vocês gostem bastante. Bom dia, Cristina, Dalila, a Karina, H. Deixa eu digitar aqui. Bom dia, Adriana. Almiro, quanto tempo? Adriana daqui de Islândia, Valéria, Leia. Então, deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Então, é isso aí. Gente, bom dia, Bia, Vivi. Tati, olha, todo mundo chegando, gosto disso. Bom dia, pessoal da Good Choice, a Kemi aí também. Gente, se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, agora é a hora, mande aqui no aviãozinho, tá? Bom dia, pessoal da Mendes, a Elisa, eu acho que isso é muito bacana, muito importante a gente compartilhar. Oi, Cris, bom dia, Cris. Isso aí, gente. Eu vi que muitas pessoas têm dificuldade, né, sobre a questão de propostas, de montar. E o que eu percebi? Que a maioria das pessoas acabam fechando a assessoria final por não saberem explicar os diferenciais dos outros pacotes. Então, assim, quem mais fecha a assessoria final, comenta aí só pra eu entender se isso também acontece com vocês. Porque eu vi que a grande maioria das pessoas acabam fechando mais a assessoria final. Então, eu acho que é questão da gente entender quais são realmente os nossos diferenciais e o que a gente consegue oferecer. Bom dia, Tairã! Tairã, hoje eu vou passar pertinho da casa da sua família aí, tá? Aquela, né, que vai dando spoiler do dia, que o dia hoje vai ter cheio de novidades. Então, eu vejo que a maioria... Então, Almiro, certíssimo. Por que as noivas só querem a assessoria final? E isso é uma coisa muito comum. Por quê? Porque na grande maioria das... Ai, Cris, vamos... Fico feliz de você falar que acorda por minha causa, fico muito feliz de coração mesmo. Por que as noivas chegam querendo assessoria final? Porque muitas vezes ela só escuta que a gente só precisa de uma assessoria pro dia. Ai, porque o espaço faz tudo. Ai, porque fulana cuida disso. Ai, e na verdade a gente sabe que a assessoria do espaço é um trabalho patrimonial, totalmente diferente do que nós fazemos. Mas muitas vezes a gente não sabe deixar isso claro para o cliente. Bom dia, Brenda. Bom dia, Rejane. Bom dia, Ana, Andressa, Adriana, Elaine, Cris. Então, o que eu vejo o que acontece? Que muitas vezes a noiva não sabe o que ela precisa. Quando um casal inicia um planejamento de uma festa, de um casamento, muitas vezes ele não tem ideia de tudo que vai envolver. Tem gente que não tem ideia nem de quanto vai investir. Então, a maioria das pessoas que começam uma festa, elas não sabem que um casamento vai ter 20, 30 fornecedores. As pessoas não têm essa ideia, mas a gente tem. Então, o que acontece muitas vezes?
a gente não consegue demonstrar para o cliente todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how. Então, num primeiro momento, a gente tem que fazer o quê? Entender o que o cliente já sabe. Uma pergunta que a gente tem que fazer sempre para o casal num primeiro atendimento: quando foi o último casamento que você foi? Isso vai te dar um parâmetro incrível para saber como que você vai conduzir essa conversa e qual pacote o seu cliente vai querer. Por quê? E você vai conseguir entender se ele vai em muitos casamentos, se todos os amigos dele são festeiros, se a última festa dele que ele foi legal, foi agitado, o que teve, se faz muito tempo. Por quê? Se o último casamento que ele foi faz 4 anos, quantas coisas novas não surgiram nesses 4 anos e que a gente não pode oferecer para esse casal? Então é muito importante a gente entender a realidade de cada cliente. Sim, o Tairã está falando que o assessor do espaço trabalha para o espaço. Então o que a gente tem que deixar claro? Primeiro, qual é um diferencial de um assessor dos noivos? O nosso objetivo é cuidar das necessidades dos noivos. Então o nosso objetivo não é cuidar das necessidades do espaço, das necessidades do fornecedor Y, X. Então o nosso objetivo é cuidar do casal. Então a gente tem que cuidar do casal da melhor forma possível e mostrando isso. Olha, se o seu espaço já possui um assessor, ótimo, a gente vai trabalhar junto. Ele vai me passar os horários da casa, a gente vai montar o cronograma que bate e a gente vai trabalhar em harmonia. Ele vai me dar o suporte com alimentos e bebidas, com toda a questão de logística, e a gente entra com toda a personalização do seu evento. A mesma coisa que eu passo, por exemplo, quando a pessoa me fala: ai, Maíra, a igreja já tem assessoria do dia. Ótimo, mas o trabalho que eu faço na igreja, equipe nenhuma de assessoria de igreja faz. Eu entro em contato com todos os padrinhos quando dá o horário, eu checo se todos estão lá. Para as pessoas da igreja que fazem 5 casamentos num dia, elas não vão ficar ligando para o padrinho para saber se o padrinho está chegando ou não. Pois é, Ana, totalmente diferente, né? Ana, eu vou fazer uma live só para vocês já saberem. Eu vou fazer uma live mostrando o outro lado, tá? Não vai ser quinta agora, porque quinta agora vai ser com a Patrícia Esteves. Na próxima quinta eu vou falar do outro lado, os assessores da casa. Quais assessores já foram assessores da casa e como falar isso? Então tem a Ana, se ela quiser participar, tem a Alcione e tem a Carol Penteado. Então, pois é, na verdade, Camila, é coordenador do espaço, pode ser um auxiliar, um produtor do espaço ou qualquer coisa, né? Mas é isso que eu falo, muitas pessoas não sabem a diferença do termo assessor. As pessoas não entendem muito tudo o que a gente faz. Então é muito importante a gente ter clareza e paciência para explicar para o casal, porque o casal não é obrigado a saber tudo aquilo que a gente faz. Então a gente tem que entender que cada evento é de uma forma e cabe a gente explicar tudo isso. Então vamos lá. A maioria tem um pacote, a maioria das pessoas tem 3 pacotes, tá? A maioria das pessoas tem o pacote da assessoria final, o pacote da assessoria completa e o pacote da assessoria personalizada, não é? O que eu vejo, tá? Me corrijam se eu estou errada. A maioria das noivas vem procurando assessoria final. Algumas pessoas conseguem oferecer uma assessoria personalizada, mas acabam trabalhando como se fosse uma completa e cobrando como se fosse a final. É quase aquela questão do Chaves, né? Se toma um suco de limão com sabor de tamarindo, com cheiro de outra coisa. Mas eu vejo que as pessoas não têm esse discernimento. As pessoas não conseguem entender. Olha aí, Elise, então depois você me chama também e a gente vai conversando sobre isso. E daí eu vou chamando... porque assim, eu quero que as pessoas deem relatos reais. Porque a gente tem muito assessor bom, mas a gente tem muito assessor ruim, gente. Muita gente ruim. E é o que acaba prejudicando o mercado. Mas a gente tem que fazer o quê? Cuidar do nosso, fazer o nosso bem feito. Porque eu acredito que essa crise, essa pandemia, vai fazer uma limpa. Muita gente ruim não vai continuar. E isso é ótimo. Vamos lá, Domênica. Na minha cidade, os espaços fazem uma propaganda assim: não precisa contratar assessor de fora, porque aqui você tem tudo o que precisa. Mas mentira, eles não fazem muita coisa. Menina, não é só aí. Não é só aí. Em todo lugar, viu, Domênica? Isso não é uma exclusividade da sua região. Vários espaços de festa
não indicam assessoria. Por quê? Porque eles sabem que eles fazem alguns trabalhos ruins e daí eles não querem ninguém no pé deles. Então, muitas vezes, essa é a questão. Aqui em São Paulo, a gente tem uma grande rede de espaços que falam que é proibida a contratação de assessoria. Mas se a gente for lá, a gente trabalha. Mas eles colocam isso para quê? Para dar aquela limitação ao cliente. Então, a gente tem que entender que uma casa que coloca que assessoria é proibido, que um fornecedor é proibido, algo de muito errado faz. A minha visão é essa. E eu acredito que a visão do cliente também deveria ser essa. E me assusta muito o cliente não ler o contrato e assinar um contrato assim. Então, nesse momento, quando um cliente desse espaço chega até mim, que eu falo, você leu isso? Você leu tudo isso que você assinou? É por isso que você não precisa de uma assessoria do dia, de uma assessoria final. Você precisa de uma assessoria mais completa, para eu te acompanhar nas próximas etapas, para isso aqui não se repetir. Então a gente consegue, com argumentos, é o que eu falo, a gente tem que ouvir muito o cliente, para conseguir os argumentos para dar o retorno para ele. Olha, a Maíra perguntando se eu costumo levar a noiva para ver o meu trabalho. Não costumo, não. Não costumo e não recomendo. Por quê? Porque montagem a gente está preocupada com o fornecedor, a gente está preocupada com as coisas do dia. E se uma noiva estiver lá para ver o meu trabalho, eu vou estar preocupada em dar atenção para ela. O que eu falo muitas vezes? Eu posso mostrar vídeos, eu mostro roteiro, eu posso mostrar um monte de coisa. Se ela quiser passar, mas tipo, acompanhar toda a montagem, não. Eu acho que a pessoa tem que me contratar por toda a segurança que eu passei para ela, não pela execução que ela me vê no dia. Tá? Eu acho que eu tenho vídeos que podem demonstrar a questão de eu trabalhando, mas eu acho que é muito complicado, a não ser que eu esteja com uma equipe maior e eu consiga ficar dando atenção para a noiva. Tá? Caso contrário, não indico. Oi, Gê, bom dia, Alzira! Tudo bom? E o que eu fiz? Eu fiz um compilado de bilhões de propostas que eu já recebi de alunos e eu fiz uma relação. Então, sugiro que todos vocês peguem papel e caneta para a gente rever o que a gente pode incluir na nossa assessoria, no nosso pacote, tá? Então, eu fiz uma listinha, era isso que estava imprimindo, tá? Dos serviços. Então, o que as pessoas colocam? O que as pessoas normalmente fazem antes do evento? Num pacote de assessoria final, o que eu percebo? Que todo mundo sabe descrever muito bem o dia do evento, o operacional. A pessoa coloca e descreve 1000 coisas que faz. Mas daí, o que acontece? Quando muda para o próximo pacote, a pessoa não consegue agregar tanto valor no texto, tá? Então a gente tem que entender isso, que muitas vezes falta a gente valorizar o nosso tempo. Entendi, na verdade o que eu quis dizer é se você demonstra o seu trabalho em outros eventos. Claro, é possível sim. Tanto em feira de noivo, workshop, a gente demonstra. Mas o objetivo, normalmente, eu gosto de explicar o meu trabalho através de fatos. Eu vou contando histórias, né? Então, vamos lá. A maioria das pessoas tem 3 pacotes, que é uma assessoria final, assessoria personalizada e assessoria completa. Se alguém tiver outro pacote diferente, comenta aqui para eu saber, tá? Então, vamos lá. O que as pessoas colocam normalmente antes do evento numa assessoria final? Que faz um questionário ou uma reunião para cobrir todos os detalhes do evento, cronograma e roteiro do cerimonial. Depois de toda a contratação dos profissionais, ou seja, projeto concluído, o casal receberá todos os documentos que deverá preencher para que a empresa execute o cronograma no dia. Então, assim, cada um trabalha de uma forma, tá? Então, tem gente que coloca que vai fazer o cronograma, apresentação para todos os profissionais envolvidos no projeto, leitura e ciência de todos os contratos fechados pelos noivos. Então, o que eu vejo? Tem muita gente que colocava que fazia análise de contrato. O organizador de eventos não faz análise de contrato. Quem faz análise de contrato é advogado. Então, a minha sugestão é, se na sua proposta está que você faz análise de contrato, altere para leitura e ciência de todos os contratos fechados. Que é isso que a gente faz. A gente lê. Se a gente vê que tem algo errado, diferente, a gente busca alterar. Mas a gente não faz análise de contrato, gente. Só advogado, então vamos cuidar dos termos para que tudo seja claro. Exato, G. A descrição do antes é sempre rasa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que os clientes têm que entender que a assessoria final
faz parte dos outros 2 pacotes. E que os outros 2 pacotes têm muito mais diferencial que o cliente precisa valorizar. Então é isso, vamos colocar no papel tudo aquilo que a gente faz. É muito ruim quando a gente finaliza um evento e o cliente vira pra gente e fala assim: ai, você foi o melhor fornecedor que eu contratei e o mais barato. Muita gente já ouviu isso. Então, isso é ruim. Tem gente que fala assim: ah, isso é um ótimo elogio. Não, gente, desculpa. Isso é um atestado que eu fui burra. É um atestado que eu fui burra. Porque eu podia ter cobrado mais pelo meu trabalho, porque o meu trabalho vale mais. Mas muitas vezes a gente não está valorizando todo o nosso trabalho. Então, por exemplo, teve uma cliente que chegou para mim uma vez e ela falou assim, ela me contratou para assessoria completa. E ela falou da seguinte forma: exato, G, já ouvi isso muito, então fica tranquila, tamo junto. Me senti péssima, que bom, porque daí no próximo a gente acaba cobrando mais. O que a gente tem que entender, né? Quando a gente fala de tudo isso, quando a gente analisa isso como um todo. Qual realmente é o meu diferencial? O que eu faço? Por que um cliente precisa de uma assessoria mais completa? Muitas vezes a pessoa fecha a assessoria final muito tempo antes e ela vai te consumir todo nesse processo. O que você precisa? Você precisa cobrar por esse acompanhamento em todo o processo. Foi daí que eu peguei e fiz o quê? Criei um pacote de consultoria. Gente, pode ficar tranquila. Todo mundo já ouviu isso, não é exclusividade minha nem de ninguém. Me propus a nunca mais ouvir esse tipo de elogio em festa. Pois é. Eu tive uma vez que a cliente me deu de bônus, gente, R$2.000. Se ela me deu de presente R$2.000, quanto ela não estaria disposta a pagar mais pelo meu trabalho? Foi daí que as fichas vão caindo. Tem gente que falou: Maíra, você não ficou feliz por ter ganho R$2.000? Eu falei: não, porque eu podia ter cobrado no mínimo 4 a mais. Você concorda? Se a pessoa te deu de presente 2.000, você podia ter cobrado 4.000 a mais. É isso. Então a gente tem que ter essa consciência. Quando ela me deu aquele valor, eu fiquei pensando: quão barato eu tô cobrando. Esses dias uma aluna minha falou pra mim assim: ai, Maíra, o cliente falou que eu sou uma mãezona pra ele. Tá errado. Se você tá sendo uma mãezona, você tá fazendo mais do que você ofereceu. Porque mãe não cobra pelo que faz e muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente não cobra. Então a gente tem que ter essa consciência. Então o que normalmente as pessoas fazem? As pessoas falam que vão fazer a visita técnica, o acompanhamento na última reunião com buffet, com decoração, com banda. A pessoa faz contato telefônico com todos os fornecedores na semana do evento, que envia o cronograma via e-mail, via WhatsApp. Tem muita gente que na assessoria final, gente, oferece controle financeiro. Não dá, gente. Vamos lá. A assessoria final, assessoria do dia, você não pode oferecer controle financeiro. Como que você vai controlar algo que foi fechado por outra pessoa? O noivo fechou sozinho. Por que você vai fazer o controle disso? Por que você pega um problema que não é seu? Você só vai fazer um controle financeiro numa assessoria completa, numa assessoria personalizada. O que acontece? A gente tem medo que o cliente não feche com a gente faz o quê? Abre as pernas, né, gente? A gente dá as coisas antes de pedir. Eu vejo propostas que, tipo, tem bilhões de bônus e o cliente não pediu bônus nenhum. Que tem desconto na forma de pagamento e o cliente nem pediu para negociar. Então parem com essa mania. Eu quero que vocês olhem a proposta de vocês e tirem os descontos. Só dê desconto quando o cliente pedir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está dando uma coisa para o cliente que ele nem sabe se ele quer ou não. Saudades, Fátima, também. Fico feliz de te ver aqui. Então o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que se valorizar. Por que a gente está dando desconto antes? Por que a gente está mostrando todos os nossos benefícios? Se na sua proposta você já coloca tudo que você faz, por que o cliente vai querer marcar reunião com você? O que mais você vai mostrar na reunião? Você vai mostrar tudo que você já mandou para ele pelo WhatsApp? Não! Deixa aquele gostinho de querer mais. Então, qual que é a minha sugestão? Quem é meu aluno já sabe. A gente tem que ter 2 materiais.
Um é a apresentação e o outro é a proposta. Qual que é a diferença? Na apresentação, você vai falar sobre você. Ai, que bom, Brenda! Fico muito feliz. A gente vai falar sobre a gente vai falar sobre a nossa empresa, a gente vai falar sobre a nossa equipe, a gente vai falar sobre quais são os serviços que a gente oferece. E na proposta, a gente vai mandar uma proposta de acordo com a necessidade do cliente. Qual que é o pacote que mais atende? Qual que é a necessidade do cliente? Daí a gente passa preço, a gente já verifica se o cliente vai querer mesa marcada ou não, se vai querer a confirmação de presença ou não. Vai ficar salvo assim, tá? Eita, vamos lá, Tairã. Tairã, eu vou estar em Campos, hein? Pertinho, ó. A gente conversa, vamos tomar café. Ah, louca, né? Vamos tomar café, ótimo. Então, o que a gente entende? Que as pessoas... Bom dia, Ana! Cláudia, que as pessoas, muitas vezes, acabam dando coisas que o cliente nem sabe que precisa. Então, qual que é a minha sugestão? Descreva todos. Normalmente, pro pessoal dos meus últimos 2 cursos, eu ofereci esse material. Então, ele chama Monte a Sua Proposta. A pessoa vai pegar e vai ver todos os itens que pode ter. Antes, como que a gente vai montar? O que eu faço antes do evento? O que eu faço na montagem do evento? O que eu faço na cerimônia? O que eu faço na recepção e na festa? E o que eu faço no pós-evento? Então, na sua proposta, vai ter esses 5 itens, independente do tipo de serviço. Por quê? Se é uma assessoria completa, eu faço antes do evento. Se é uma assessoria final, eu tenho antes do evento. Se é uma assessoria parcial, eu faço antes do evento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o que a gente faz em cada etapa, tá? Então, o que eu faço antes do evento, o que eu faço na montagem, na cerimônia, recepção, pós-festa e pós-evento. Isso é o básico. Então, o que você fez na assessoria final? Depois você vai passar para o segundo pacote. Assessoria personalizada. Qual é a diferença entre assessoria personalizada e assessoria completa? Muita gente não tem claro isso. Espera só um pouquinho, gente. Muitas pessoas não têm clareza do qual é a diferença. Então, vamos lá. Minha definição, tá? E daí você vai ver se isso funciona ou não. A assessoria completa é aquela assessoria onde eu começo quando o casal muitas vezes não tem nem a data. O casal ele tem uma ideia de onde ele quer casar, mas ele não tem nada definido. E daí eu monto todo o cronograma desse casal e a gente vai buscando tudo isso, tá? Na assessoria completa, eu acompanho os noivos, ou a mãe da debutante ou debutante, em todos os processos. Visita de espaço, definição de buffet, de decoração. Então, é um trabalho que, em média, eu acabo utilizando 40 reuniões num processo. Tá? Então, assim, são muitas reuniões. Então, numa assessoria completa minha, vai cerca de 40, eu já fiz até 60 reuniões, se o casal for muito indeciso. Numa assessoria personalizada, ela é igual à assessoria completa, porém ela inicia aonde o casal já tem os processos. Então, por exemplo, o casal já viu espaço, buffet, decoração, DJ, foto e vídeo, mas daí ele chegou para te contratar. Então ele já tem esses 5 itens. O que eu faço? Eu pego o valor da minha assessoria completa, tiro o valor desses 5 itens e começo a assessoria personalizada a partir dali. Tem gente que trabalha dessa forma, tá? Outra forma que pode ser feita para você montar o seu pacote. A gente já falou desse custo na última live, né? Então, quanto que a gente cobra para cada fornecedor? O que a gente pode fazer? Na assessoria final. Eu quero assessoria final, mas eu preciso da ajuda para contratar. Docinho, bem casado, convite, vestido e decoração. Você vai pegar o valor da assessoria final e vai acrescer esses itens. Essa é uma forma também. O que acontece muitas vezes? Que o cliente ele quer contratar a assessoria final, mas ele quer te sugar todo esse período e te pedindo as informações. E você acaba fazendo o quê? Dando consultoria gratuita.
O que eu criei para um casal que às vezes não quer uma assessoria completa, mas ele quer a minha orientação? Eu montei um pacote de consultoria. Então hoje eu explico para o casal que ele pode ter assessoria final, ele pode ter assessoria completa, ou ele pode ter assessoria final com consultoria, que é o meu principal pacote hoje. Por quê? Eu acompanho o noivo em todas as etapas de forma virtual. Isso já começou, eu trabalho com isso há mais de 2 anos. Qual que é a diferença? Que em vez de eu ir em 40 reuniões, eu vou em 15. Mas eu acompanho os noivos em todo o processo. Só que eu acompanho ele de forma virtual. Exato, a Adriana falando que eles querem ser espertos e tiram todas as nossas informações. Pois é, mas eu deixo bem claro para o cliente que o diferencial da minha contratação é o que é o meu know-how. Em vez do cliente, eu jogo com a informação do cliente. Teve uma cliente que chegou para mim e já foi em 21 espaços. Eu falo assim, então, em vez de você ver 20 fotógrafos, você vai ver de 3 a 5 e já vai escolher o seu. Olha a sua otimização de tempo. Porque muitas vezes o cliente, quando está na internet, ele não sabe a diferença do fulano A para o fulano B. Então, o que acontece? Ele acaba perdendo muito tempo. E eu vou trabalhar de uma forma direcionada. Eu vou orientar o melhor fornecedor de acordo com o perfil do meu cliente. Se o perfil do meu cliente é mais descolado, se é mais clássico. Então, tudo isso eu explico como que eu trabalho essa questão de direcionamento. Então, gente, o que a gente tem que entender? Uma frase que eu sempre falo e tem que ficar clara pra gente, tá? Ninguém chega na padaria e pede um pão de graça. Ninguém. Então, o que a gente tem que fazer? Parar de dar dica grátis. Adriano, o que é muito bom a gente ter clareza? Quando o cliente chegou... Não, vamos lá, vou te explicar, Edna. Quando o cliente chegou, eu explico todos os pacotes. E eu oriento qual que é o mais ideal para ele. Se o cliente não tem nada, eu não vou oferecer assessoria final. E se o cliente quiser fechar, eu falo que eu não vou fechar. Porque ele vai me dar trabalho. Então, o que é muito claro? A gente tem que ter clareza naquilo que a gente vai fazer. A gente está vendendo serviço. É a mesma coisa, por exemplo, que uma noiva fala assim, eu quero vestido, mas eu não quero forro. A loja não vai vender. Então, assim, a pessoa não pode fechar uma assessoria final, sendo que ela vai ter as outras indicações. Mas, se ela quiser pagar pelo meu conhecimento, Edna, ela pode fechar a assessoria final com a consultoria. Na consultoria, eu indico. Então, eu deixo clara a diferença de pacotes. E o que acontece? Se o cliente fechou só a assessoria final e começa a me pedir indicação, eu viro para ele e falo assim, na primeira eu respondo, na segunda eu respondo, na terceira eu falo, olha, eu já te indiquei 2 vezes, vamos fazer um upgrade para o próximo pacote? O cliente não foi enganado, mas ele acha que ele pode te enganar. E daí o que vai acontecer? Ou ele paga o upgrade ou ele para de te perguntar. Porque ele não te valorizou naquele momento para contratar pelos seus serviços. Então você não vai ficar dando dica para ele. Então a gente tem que aprender a educar o cliente. É exato, Adriana. Ajudar é gratuito e assessorar é lucrativo. O cliente tem que entender que ele está pagando pelo nosso conhecimento. E isso é muito importante. A gente tem que valorizar o nosso tempo. Então vamos lá. Na assessoria completa, olha essa diferença, gente. Olha quantos itens tem na assessoria completa e olha aqui na assessoria final. Dá pra ver a diferença? Vai até aqui, ó. Ó, tá vendo? É uma folha inteira. Então, eu vou dar uma lida para vocês pensarem em como agregar valor nos pacotes de assessoria completa. Vai, Vitória, vai ficar salva no IGTV e depois eu coloco no YouTube também. Ó, pro Vinícius da Fernandes Cerimonial, Fê, Vinícius, só baixar, tá? Você tem todo esse roteiro pra você, só baixar lá no material que chama Monte a Sua Proposta. Daí você consegue ver todo o material. Então, o que a gente fala? Antes do evento,
A gente pode abranger todos os detalhes do casamento, desde o planejamento da cerimônia até a organização. Reunião inicial para definir o orçamento, perfil e orçamento do casal. Falar de desenvolvimento de planilha de custo com estimativa de valores que englobam o orçamento. Numa assessoria completa, você pode fazer um planejamento financeiro. Numa assessoria final não tem lógica. Você só vai acompanhar, fazer um controle financeiro de algo que você está iniciando. Bom dia, Van. Bom dia, Nayara. Você não tem como controlar algo que o cliente já gastou. Você pode fazer uma planilha, mas qual a diferença? Ele já escolheu tudo sem você? Por que você vai controlar? Você ainda vai fazer um trabalho gratuito para ele? Não vejo necessidade, tá? Então você pode oferecer. Tem também, Adriana? Tem, pode olhar. Desenvolvimento de um projeto próprio para o casal que inclui fornecedores e detalhes necessários. Reuniões com os noivos para conhecimento do perfil e traçar metas de contratação. Então, ontem uma cliente me perguntou: Maíra, eu já investi tanto. Ela investiu 77 mil. E ela queria saber se com mais 20 mil ela conseguiria fechar toda a festa dela. E eu virei pra ela e fui bem clara. Eu falei, vamos sentar e conversar? Eu peguei todos os contratos, eu vou planilhar. Tava colocando tudo no Zap Wedding. Pra gente ver. E vou colocar tudo que falta e colocar a estimativa. Daí o cliente vai ver. Eu não vou dizer pra cliente se 20 mil dá ou não sem fazer cálculo. Porque eu não vou ser leviana. Ela me contratou agora. Ela me contratou e já gastou 77 mil. Eu não posso falar pra ela, tipo, 20 mil vai dar. Porque às vezes ela gastou 77 e vai precisar de gastar mais uns 30, 40. Como que eu vou saber? Sentando e planejando. Por quê? Porque a gente tem que entender que cada sonho é único. E a cliente, às vezes, tem uma expectativa muito mais alta do que a nossa. Então, por exemplo, essa cliente, ela investiu 17 mil em 3 vestidos da filha dela. E daí agora ela tá vendo a maquiagem. E daí só em cabelo e maquiagem tem um orçamento de 2 a 7 mil reais. Daí ela tá em dúvida. Mas eu também estaria em dúvida. Você tá cotando mesmos serviços e tem gente que dá 2 e tem gente que dá 7. É um valor muito diferente. Então o que a gente faz? Eu sento, analiso as propostas, analiso o trabalho dos profissionais e oriento o cliente de acordo. Por isso que o cliente está pagando a minha consultoria. Por isso que o cliente está pagando a minha assessoria completa. Porque eu vou ter esse trabalho. Eu vou explicar para ele. Lu, me chama depois no inbox que eu te explico. Vitória, meu curso está aberto, tá? Só clicar lá, tem o link inscrições abertas. Tem mais de 30 materiais de apoio, tá bem completo. E tem muitas aulas e o bom é que você pode ver e rever. Então é bem bacana. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer a leitura dos contratos, a gente pode fazer pesquisa e indicação de fornecedores que atendam o perfil e o orçamento. Na assessoria completa, eu faço a solicitação dos orçamentos, tá? Na consultoria, eu também faço a solicitação dos orçamentos. Em assessoria final, eu não solicito nada. Nada, é final. Final. Só me contrata assessoria final quem já fez quase tudo sozinho. Porque senão não tem o porquê, tá? Então a gente tem que ter essa clareza, esse discernimento e deixar isso claro. Aqui eu coloquei, ó, tem gente que coloca uma reunião mensal geral das contratações e expectativas do casal. Eu tô com vários casamentos como chama? Para 2022. Então o que eu tô fazendo? Eu tô pegando e marcando a reunião a cada 2 meses, porque o casal vai ter mais de 24 meses comigo. Então, a cada 2 meses a gente conversa para ver como que tá o andamento e quais são as expectativas. Boa pergunta, Vanessa. Vai depender de todo o seu custo, tá? Só para você entender. O meu valor da consultoria sai sempre uns 20% a menos do valor da assessoria completa. Não sei se isso te ajudou. Tá? Então, porque eu tiro a questão do deslocamento. Eveline, muita gente me perguntou dos cursos presenciais. Vou voltar com o curso presencial, mas só posso 4 alunos por turma. Então, eu vou lançar 2 datas, fechou as 4, eu lanço mais 2 datas, fechou, eu vou lançando as próximas, tá? Mas sim, eu vou fazer, mas só 4 pessoas por turma,
por questão do distanciamento. Vamos lá. Na solicitação de orçamento, você já se apresenta como assessora de um casal na mensagem? Dani, vamos lá. Quando uma pessoa me pede uma proposta de orçamento, normalmente eu mando uma apresentação e eu faço algumas perguntas para entender melhor o casal e para buscar ter afinidade. Então eu pergunto aonde ele vai casar, o que ele já tem. Ele vai casar em tal lugar, eu já consigo entender mais o perfil. Quantos convidados ele tem, o que ele já tem fechado. Então eu faço todo esse tipo de perguntas, tá? Por quê? Porque não tem como eu passar um valor. Por exemplo, uma noiva me pediu um orçamento ontem e ela falou que ela tá sem celular. Quase que eu falei, né? Tipo, caô. Deve ser uma assessora querendo saber minha proposta. Nem me conhece, porque se fosse uma assessora, falava comigo no WhatsApp e eu mandava a proposta, né? Não precisava ter entrado num site e pedir um orçamento. Mas tudo bem. Vamos pela próxima etapa. A cliente falou pra mim que vai ser 150 convidados, ela só tem a data. Tem como eu passar valor? Não tem. Porque uma questão é a noiva querer casar em São Paulo. A outra questão é a noiva querer casar na praia. A outra questão é ela querer casar no interior. E mesmo aqui em São Paulo, o que acontece? Camila, tem de monte. Deixei a cliente falando, sou dessas. Porque a pessoa que só quer preço e não quer marcar reunião, ela não vai fechar comigo. Porque se ela só quer preço, ela vai querer um orçamento mais barato. E eu não vou cumprir o orçamento mais barato. Então eu nem vou perder meu tempo. O cliente quer o quê? Ele quer qualidade ou ele quer preço? Se ele quer qualidade, ele me procura. Se ele quer preço, ele pode procurar qualquer pessoa. Se ele quiser só preço, ele não vai vir até mim. Então a gente deixar claro que ok, o meu trabalho não vai ser o mais em conta, não. Mas vai ser o melhor, que vai superar as suas expectativas. Eu vou atender um cliente, eu atendo um cliente por data. O meu objetivo é realizar 2 eventos por mês. O que aconteceu com essa pandemia? Mexeu toda a agenda, tem mês que eu vou ter até 5, 6 eventos que eu não queria mais. Mas por quê? Porque eu tô me dedicando à parte de cursos de consultoria. É diferente de alguém que só queira viver de evento. Então a gente tem que entender o nosso foco e ter metas. Olha aí, vamos lá, Florine. Tenho feito propostas após conversar um pouquinho com o vídeo. A pessoa te conhecer é fundamental. Sim, a pessoa tem que entender quais são as nossas necessidades, quais são... Domênica! Opa, Deus meu! Todo mundo já se arrependeu de ter feito algum evento, mas eu já demiti cliente. Eu prefiro devolver o cliente do que perder minha paz. Demora, nem sempre, gente. Às vezes a gente acha que vai ter empatia e não rola. Já me arrependi. Porque tem cliente que te suga, energia negativa. Você termina a reunião e faz o quê? Sai cansada. Eu já tive que desmarcar minha agenda de um dia por causa de um casal. Isso não é bom. Se a pessoa te suga, não é bom. Vamos lá. Maíra, fundamental isso. Quando o casamento é na praia, você só faz a assessoria final. Você visita o local antes e cobra esse deslocamento? Primeiro de tudo, quando a noiva vai casar na praia, não vem da assessoria final. Não dá, a gente tem que acompanhar os preparativos. E o deslocamento, gente, quando eu já sei que o casamento é na praia, eu já incluo o deslocamento, eu já incluo a hospedagem, eu já incluo tudo. Por quê? Porque depois eu acho muito ruim quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, eu vou comprar uma bolsa, mas a alça é a parte. Não. Eu te contratei para fazer minha assessoria no casamento na praia, você não vai me cobrar o deslocamento. Já põe no seu valor. Tá? Eu posso passar para cliente 2 propostas, mas o deslocamento do dia já tem que estar. E o deslocamento de uma visita técnica tem que estar sempre. Mas eu não gosto de pegar a assessoria final, porque com certeza vai dar BO. Tá? Então minha dica é essa. A Elaine, eu já neguei 2 clientes porque só quer preço e não quer qualidade. Gente, pensa assim que é livramento. É livramento e tá tudo bem. O cliente que só quer preço não é um cliente que quer qualidade. Você tá aqui acordada cedo buscando qualidade, buscando qualificação. Você não merece um cliente que quer pagar R$600 por uma assessoria. Sim, porque tem gente cobrando isso e tem gente querendo. Não, Ivan, tem pra todo mundo. Minha mãe ouve as lives comigo agora e tá entendendo o meu esquema melhor. Menos eventos com preço correto do que eventos cobrados de forma equivocada. Claro, Aline, porque às vezes você vai perceber que para fazer 40 eventos e 20, você vai ganhar a mesma coisa. E é melhor ter cliente que te valoriza, você vai ter um tempo de qualidade com esse cliente muito melhor.
Então é muito importante o livramento, não, fica tranquilo. Então a gente tem que despedir do cliente. Já teve clientes que eu fiquei pensando, tipo, eu ficava esperando, juro, que chega tal dia, que chega tal dia, que chega tal dia. Por quê? Porque nada pra cliente estava bom. A festa dela estava incrível, foi linda, foi impecável, mas ela consegue ver o defeito. Ela procura pelo em ovo. Tem cliente que procura pelo em ovo. O que eu acho? Tem gente que é infeliz fazer o quê? Tem gente que é infeliz. E tá tudo bem. Ela só não precisa mais fazer parte da minha vida. Casou, vai. Segue em frente. Então o que a gente tem que explicar? Que o nosso maior trabalho numa assessoria é essa consultoria. É a diferença entre eu e o cliente, é quantos eventos eu já fiz, quanto tempo eu tenho de mercado, quantos fornecedores eu já conheço, todo o meu networking, a questão que eu vou conseguir vantagens e benefícios. Então, esses são os meus diferenciais. E a gente tem que explicar isso para o cliente, que quando ele te contrata, ele está tendo um combo de benefícios. Ele está tendo muitos benefícios. Por quê? Porque ele vai chegar no fornecedor já com a sua indicação. Ele já vai ter valores melhores, ele vai ter um serviço melhor. Então a gente tem que fazer o quê? Estreitar as parcerias e trabalhar dessa forma, tá? Ó, tem gente que é infeliz. Já fiz o casamento que deu tudo certo, mas a noiva ficou insatisfeita. Tem gente, mas fazer o quê? Tem gente que se acordar, tem gente que é assim. Você vai ver que no Facebook tem muito disso. Acordou, fez sol. Ai, dia lindo com sol. Daí depois reclama que tá calor. Choveu, reclama que tá chuva. Tem gente que reclama quando tá sol, tem gente que reclama quando tá chuva. Gente, agradece porque acordou e tá vivo. Agradece porque acordou e tá vivo. Vamos lá, pergunta ótima do Ivan. Você tem valores diferentes quando o casal diz que terá uma quantidade de convidados? Um exemplo de 200 pessoas para 80 pessoas? Ivan, ao meu ver, organizar um casamento para 50, 80 ou 200 dá quase o mesmo trabalho. O que diferencia? A minha equipe no dia. Porque para um casamento de 200 pessoas eu vou precisar de mais pessoas do que para um evento de 80. O que você tem que entender e o que o cliente tem que entender? Que muitas vezes, quando o cliente quer uma festa para 50 pessoas, ele vai querer muito mais detalhes para essas 50 pessoas. Ele vai querer algo muito mais personalizado. Então não dá para você dar um desconto muito grande, porque você cotar um buffet e você colocar no orçamento que é para 200 ou para 80, vai mudar? Você vai mandar o mesmo e-mail ou a mesma mensagem de WhatsApp, não é? Por exemplo, aqui, ó, então a lista dos espaços que eu cotei para uma cliente e aqui estão as bilhões de propostas. Gente, tem gente que mandou proposta com 32 páginas. Se eu fiquei com preguiça de ler, pensa na noiva. Quem manda uma proposta com 32 páginas pro cliente? Mas isso tudo aqui, ó, Ivan, é uma festa para 50 convidados. Qual que é a diferença? Uma festa para 50 convidados, eu vou com 2, no máximo 3 pessoas na equipe. Numa festa para 200, eu vou no mínimo com 4, 5. Só a equipe pode ser menor. O que a pessoa tem que entender é que o quê? O evento pode ser mini em número de convidados, mas você vai precisar ver vestido, vai ter que ver fornecedor de doce, vai ter que ver foto e vídeo, vai ter que ver música, vai ter que ver tudo. Boa pergunta, Dani. Não. Se o cliente quiser ficar filtrando meu pacote, tira isso, tira aquilo, não. Sabe por quê? Eu não chego na Sodier para comprar um bolo e falo, olha, eu quero que você tire as raspas de chocolate, eu quero um bolo de abacaxi, mas eu quero que você tire esse abacaxi, eu quero que você tire tal coisa. Não, você quer comprar um bolo de abacaxi, é aquele bolo padrão. É aquele bolo padrão. Você não escolhe, você tem um catálogo. Você quer aquele? Ok. Por quê? Porque é aquilo que funciona. Não é o cliente que vai dizer pra mim que, eu não preciso da leitura de contrato. Oi? Eu preciso saber tudo que ele contratou. E eu preciso saber se eu vou ter um fornecedor BO. Qual que é o fornecedor BO? É aquele fornecedor que não coloca nem telefone no contrato. Sim, porque tem fornecedor que hoje, em 2020, não coloca os dados de contato no contrato. E o pior não é isso. O pior é que eu não assino esse contrato. E depois se pergunta, e você transferiu? Transferi.
e não tem os dados. Vamos acordar, gente. Então a gente tem que dar um chacoalhão também. Que bom, fico feliz. Então, assim, que ótimo. É isso, Aline. O objetivo é esse. Quando eu falo de montar os pacotes, a gente tem que ter argumento para mostrar o que a gente vai incluir em cada pacote, tá? Então, numa assessoria completa, o cliente vai ter o quê? Ele vai ter o meu conhecimento e a minha atenção de forma presencial. Então, eu vou com o cliente em todas as reuniões. Na minha consultoria, ele vai ter todo o meu know-how de forma online, por WhatsApp, por e-mail, ou por ligação, ou por reunião de vídeo, tá? E na assessoria final, ele vai ter só a finalização. E é isso. E a gente tem que deixar claro. Dani, se o cliente quiser ficar tirando isso e aquilo, eu dispenso o cliente, ok? Dispensa. Ele não é para chegar, eu tenho essa proposta. Você quer bater proposta? Fala com o fulano. Faz com o fulano. Eu não vou tirar minha qualidade. O que eu tô te oferecendo é o que você precisa. Quando eu mando uma proposta para o cliente, na minha proposta vai estar aquilo que ele precisa. O cliente contrata o que ele quer, eu entrego o que ele precisa. Nem sempre o cliente vai saber do porquê que aquilo é necessário. Um cliente não acha necessário uma prova de vestido. Até o dia que ele chega na prova de vestido e o busto da noiva tá errado. Um tá mais torto que o outro. Por quê? Porque o corpo da mulher não é simétrico. A mulher tem um braço maior do que o outro. E daí o vestido é como padrão. Vai fazer o quê? Fica torto. Mas como que eu vou mostrar? Na prática, o cliente não é obrigado a saber aquilo que ele precisa. A gente é obrigado a saber aquilo que a gente oferece. Exato, a gente tem que manter a qualidade. Os pequenos eventos se tornam mais trabalhosos se tiver atrações, cantores ou bandas. Gente, evento pequeno dá trabalho. Que bom que vocês... É a treva, que também tem esse tipo de fornecedores. E quando o cliente fala que te adorou seu atendimento, mas fala que o valor pesou no orçamento deles? Vou ser bem sincera. Eu falo, que ótimo! O que a gente consegue fazer? Por isso que eu criei o pacote de consultoria. Para ter uma opção mais acessível para o cliente. É o que você pode fazer. Ou então, eu parcelo. Por quê? Pesou no orçamento deles, mas você tem que entender se esse pesou é real ou não. Por quê? Já aconteceu, com muita assessoria isso já vai acontecer, gente. Vamos lá. A noiva chorou na assessoria. Chegou no vestido, gastou 12, 20 mil. Já aconteceu com você? A noiva, o seu pacote estava 3, 4 mil reais e ela chorou. Aí chegou no vestido, o que aconteceu? Ela pôs o vestido, se emocionou, tocou a musiquinha, tocou a marcha nupcial para a noiva ver o vestido no espelho. O que aconteceu? Pagou 8 mil no vestido. Mas você vai acompanhar a noiva por 1 ano e não cobrou o mesmo valor do vestido. A culpa tá em quem? Em você, que não encantou. Então, quando o cliente fala que o valor pesou no orçamento, eu busco dar algum benefício. Então, por exemplo, quando o noivo fala assim, eu vou pagar à vista, o que eu ganho? Isso, isso e isso. Você não precisa dar desconto, a gente pode dar benefícios. Vivi, não só da sua região, tá? Todo São Paulo, Brasil todo. Na proposta escrita, podemos deixar mais abrangente como elaboração e acompanhamento do cronograma? Pode, isso mesmo. A Kemi, o objetivo é esse. A gente tem que a descrição mais completa na reunião. O cliente ele tem que entender mais do nosso trabalho na reunião. Boa, Dani, vai depender. Normalmente as reuniões com fornecedores demoram 1h30. Liz, beijos. Riel tá aqui. Hoje eu tô terrível, né, gente? Tô no pique, tô na aceleração. É que eu tô regravando o curso, então como tá tudo tipo... A mente tá a mil. Maíra, sou do interiorzão, aqui se pede muito para o dia somente para a igreja para arrumar o cortejo. Fico em dúvida quanto aos valores desse serviço. Ivan, primeiro ponto, a gente tem que entender o quanto a sua região está cobrando por isso. Segundo ponto, esse tipo de serviço a gente só pode oferecer quando? A gente só pode oferecer esse tipo de serviço quando estiver mais próximo da data. Por quê? Se você oferece uma assessoria só para a igreja e daí surge uma assessoria maior, você perdeu. Então eu acho que é legal a gente ter esse controle. Mas aí me chama que a gente conversa sobre valores. Você tem que entender o quanto você cobraria um dia para coordenar e quanto você cobra da sua assistente.
Ai, que bom, Vitória, seja bem-vinda. A iluminação custou mais do que o meu trabalho. Tá vendo, Dalila? É isso. Mas o que aconteceu? A iluminação encheu os olhos dos noivos. O que a gente não tá sabendo muitas vezes é encantar o cliente. E os nossos pacotes, tipo, o que você tem que mostrar? Que nem, tipo, a iluminação quando acende não faz uou! Sugestão. Olha, essa ideia eu tive agora. E vai ser o máximo. Você vai pegar 3 caixas. 3 caixas de presente e deixar na mesa de atendimento. Numa caixa, gente, isso vai ficar fantástico. A pessoa vai entender a diferença. Na caixa menor, quando a pessoa abrir a tampa, aqui é uma caixinha de coração, tá? Você vai deixar 3 caixas de tamanho diferentes. Quando a pessoa abrir, aqui na tampa vai estar escrito o quê? Assessoria final. Na tampa vai estar assessoria final. E aqui na caixa vai ter o quê? Cards com tudo que você faz. Na assessoria personalizada ou na consultoria, você vai pôr na caixa do meio, com mais coisas. E na última, assessoria completa. E daí você pode pôr até um brigadeiro dentro. É isso, a gente tem que encantar. O que você tem que entender? Que você vai falar com o cliente, ele vai sair com o quê? Com papel na mão. A gente não entrega, o nosso é serviço. Então a gente tem que criar experiências. Ou, por exemplo, você pode dar um exemplo com docinho. Um brigadeiro é assessoria final. Um bolo de chocolate é assessoria personalizada ou a consultoria. E o bolo inteiro é assessoria completa. Você entendeu a diferença? É isso. É essa a diferença. Então vamos fazer assim? Vamos tentar, no próximo atendimento, mostrar para o cliente os diferenciais que a gente consegue? Pois é isso, Elizabeth. No evento corporativo quer pagar barato na assessoria, mas não poupa no espaço e brinde para funcionários. A gente tem que acordar para esses detalhes, porque é uma frustração muito grande. Quando o cliente chora com a gente, paga. Pois é. Ó, na semana passada uma noiva chorou pra caramba no meu valor. E me liga falando que vai mudar o vestido e ia perder 3.500 porque o espaço só devolve 30% e ele estava super feliz. Exato. É isso, eu ficaria bem brava. Com todo respeito aos celebrantes, mas tem noivas que pagam 1.800 nesse serviço, no qual permanece no máximo na hora e chorou horrores. Vanessa, o celebrante não tá errado, não. Errado tá você de não conseguir valorizar melhor o seu trabalho. O celebrante tá certo de valorizar. A voz dele, a emoção dele vai fazer o momento daquele casal ser especial. Mas você inclui na assessoria? Não incluo nada não. Sabe por quê? Porque meu sábado é importante. E normalmente noivado, chá, tudo é de sábado. E ensaio de dança eu só incluo no 15 anos. E 15 anos eu cobro mais do que casamento, tá, gente? Então vocês têm que entender isso. Porque dá mais trabalho. Gente, a gente tem que ter ideias criativas e mostrar para o cliente. Mostrar para o cliente a diferença. Na assessoria, ele está levando um pedaço do bolo. E na assessoria completa ele tem o bolo completo. A minha sugestão é, deixe o bolo completo e sirva na hora que você for explicar os seus pacotes. Você põe um brigadeiro e fala, olha, a assessoria final equivale ao brigadeiro. A assessoria personalizada igual ao pedaço de bolo. E a assessoria completa é o bolo completo. O cliente vai entender a diferença. Exato, Patois. A gente tem que educar os nossos clientes. Cabe a gente, o cliente não é obrigado a saber de tudo. Ele nunca casou. Às vezes se casou 1, 2 vezes, né? Gente, hoje eu tô muito inspirada, adoro esses dias. Adoro. Eu falo que a gente vai se renovando. Então o que a gente tem que explicar? Quais são os diferenciais? É muito diferente. Pra gente oferecer um bolo completo pro cliente, a gente tem que fazer o quê? Isso mesmo, valorizar o nosso serviço. Eu tenho que entender de quantidade de alimentos, eu tenho que entender de forno, de temperatura, de decoração, de um monte de coisa. A mesma coisa numa assessoria completa. Eu tenho que entender, primeiro de tudo, de planejamento. Por quê? Não adianta a cliente ter 150 convidados no espaço, caber 100. O que eu tenho que fazer? Boa! Carol, na reunião online eu não sugiro a ideia do bolo porque a pessoa vai ficar fazendo o quê? Chupando o dedo, talvez você perca o cliente porque ele ficou na vontade do bolo. A não ser que você mande um kit para ele antes. A minha sugestão, quando é uma assessoria online,
Para encantar o cliente, eu mostro tudo aquilo que eu faço. Então, normalmente eu faço a reunião no Zoom e eu mostro um cronograma, eu mostro um roteiro, eu mostro uma planilha comparativa, eu vou mostrando exemplos reais e o cliente se encanta com isso. Então, isso super funciona, tá? Então, eu acho que isso é ótimo. Eu acho que é bem importante a gente pegar e encantar o cliente nessa reunião final. Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião no Zoom, você já deixa uma tela, tipo, seja bem-vinda. Hoje, por exemplo, a Matissa me mandou uma mensagem. Ela tá mandando um videozinho. Vou mostrar pra vocês como encantar o cliente no online. Ela mandou isso daqui, ó. Pra lembrar da reunião. Então, tipo, ela colocou a Márcia nupcial, colocou o nome do casal, colocou uma mensagem pra lembrar que eles têm essa reunião. O que acontece? A pessoa se surpreende e se encanta. A gente consegue encantar nos detalhes. Então, a minha sugestão no online é você mostrar todos os processos, dar exemplos e com certeza você vai encantar. Pois é, menina, que bom. Surge milhões de ideias. É isso, Eveline, Tom. Como fazer o cliente querer o pacote mais completo? É simples. Para o cliente querer o pacote mais completo, você tem que mostrar todos os benefícios dele. Por que a pessoa vai querer alguma... Vamos lá. Uma coisa é você querer, outra coisa é você não ter dinheiro. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Você vai comprar um carro zero. Você vai poder personalizar o carro. Você concorda que quando você está comprando um carro zero, se você tiver pela internet ou na loja, você vai pedir todos os acessórios? Você vai pedir todos. Daí você descobriu, por exemplo, que o carro completo ficou 80 mil. Mas o básico saía 45. O que você vai fazer? Poxa, eu tenho só uns 65 mil. Você vai escolher quais acessórios é mais importante. Por isso que você vai ter uma assessoria personalizada. Você, por exemplo, o cliente pode querer, mas ele vai ter acompanhamento presencial em qual reunião? Na decoração, no DJ, na banda, mas ele não vai ter a sua reunião presencial no docinho, no bem casado. Porque ele consegue comer o docinho sozinho, concorda? Então é isso. O cliente quer o pacote completo, mas às vezes ele não pode pagar pelo pacote todo. O que a gente vai fazer? A gente vai separando. E vamos fazer que nem a questão de comprar um carro. Esse exemplo também é muito bom. Se você estiver falando com um homem, você dá o exemplo. Porque as pessoas entendem isso. Você pode levar um carro zero com vidro elétrico ou com vidro manual. É o mesmo carro. Mas o quanto você quer de conforto? Você quer apertar um botão e abaixar o vidro ou você quer virar a manivela? A pessoa pode pegar. Se você quiser, para você ter menos trabalho, você pode oferecer uma lista de fornecedores para assessoria final. Pelo menos para dar um norte para o seu casal. Mas se ele quiser com que você cuide de tudo isso, vai ter que pagar por isso. Então é isso. Olha quantos exemplos ótimos que eu tô dando para vocês melhorarem na apresentação de vocês e o pacote. Eu mostro o cronograma e tudo que eu faço na reunião online. Meus noivos se sentem casando quando eu faço a reunião. É isso, é essa experiência. Existem casais que aproveitam da nossa apresentação para ter noção e por onde começar a planejar a festa e no fim não contratam. Dani, você tá mostrando demais. Meus clientes não conseguem fazer isso, não. Eu mostro rapidinho e vou tirando. Eles não conseguem copiar, não. Mi, tá faltando exemplo de descontos. Acho que dá pra gente fazer sim. Patois, depois você me chama, tá? Que ótimo, gente. Fiquei feliz que vocês gostaram do exemplo. Exato, a gente tem que agregar valor em todo item. Perfeito. O valor agregado faz total diferença. Gente, vai ter 1 minuto só. Acabou a live. Por favor, pegue aqui no aviãozinho, indica pros colegas de vocês. Teve uma pessoa que falou, Maíra, fulano tá cobrando bem mais barato. Indica pra ele, porque ele precisa agregar valor no trabalho dele. Vamos melhorar a nossa classe. Quinta-feira, gente, vai ter live com a Patrícia Esteves, às 10 horas. E a gente vai falar sobre o quê? Diferenciais competitivos. E vai ser incrível. Pensa, eu e ela juntas falando sobre um tema super bacana. Mas eu gosto de deixar claro que eles não me contrataram para pechinchar orçamentos. Me chama que a gente conversa sobre isso. Não é questão de pechinchar, é questão de saber negociar e ter valores bacanas.
Gente, muita gente tá com essa dificuldade. Vamos falar mais sobre isso também, tá bom? Beijos pra todos e até a próxima. Que bom, Vi. Fico feliz. Beijo, gente. Até